Quais são as verdades que você carrega sobre sucesso, sobre trabalho? Será que tudo que você viu quando você era pequeno, observando seus pais, seus tios, seus avós, aquela pessoa de grande sucesso, será que isso moldou o seu jeito de pensar e de trabalhar? Será que você acredita que para ter sucesso você precisa trabalhar que nem um burro? Quase que não trabalho escravo. Você precisa viver a situação do esgotamento emocional. Você precisa dizer para todo mundo que não descansa, que não tem hobby, porque o seu foco está no trabalho. E aí eu te pergunto, você tem sucesso mesmo? Será que você pode dizer não quando você quer? Ou será que você está aí num acumulado de tarefas, com pouco tempo para você, sem nenhuma capacidade de se observar e só reclamando? E aí você vai dizer que todos os seus problemas acontecem justamente por causa do seu trabalho. Que o seu trabalho não é organizado, que ninguém te valoriza, que você não tem lugar de fala e que você está aí, à mercê de um sucesso que nunca chega. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e estou aqui para conversar com você hoje sobre o que é esse esgotamento emocional e como ter um caminho de sucesso. O mais interessante é você observar que sim, parte de muitos problemas que você vive no trabalho pode ser de uma falta de organização de tarefas, pela cultura organizacional, pela falta de dinamismo, pela falta de prioridades, pela sobrecarga de funções, pela sobrecarga de tarefas, mas existe uma questão que eu quero hoje mexer com você. Sim, a minha fala é sempre provocativa e a minha intenção é levar você para um tom de reflexão. Eu quero que você observe como que você chega para as suas atividades de vida diária. E quando eu me refiro a trabalho, eu não quero dizer somente aquele que a gente faz fora de casa. Muitas pessoas que me acompanham não têm um trabalho exatamente formal, mas têm o trabalho de casa, têm o trabalho da sobrecarga. E aí o pensamento vale de todas as maneiras porque a gente está falando da sua atitude em relação ao trabalho, da maneira como você se relaciona ao trabalho. E quando a gente pensa em esgotamento emocional, eu preciso trazer essa palavra para a sua reflexão. Relação. A sua relação com o seu trabalho muito provavelmente determina a maneira como o seu corpo reage, a maneira como as suas emoções acontecem durante o dia e a maneira como você repete comportamentos em busca de resultado. Acabou de sair uma pesquisa na China, depois eu vou colocar aqui mais informações para você acompanhar, que o grande problema do burnout, quer dizer, desse esgotamento que acontece, não está diretamente relacionado ao trabalho, e sim ao seu propósito de vida. E aí eu volto a falar sobre isso. Qual é o seu propósito? Se você tem isto bem claro, eu tenho certeza que você pode aprender a desenvolver um trabalho com mais eficiência, definindo prioridades, rotinas, processos, tarefas, colocando datas previsíveis, colocando limite nas suas entregas, colocando limite nas suas relações e muito provavelmente você terá uma vida de qualidade no trabalho e eu gosto muito desse tema, vida de qualidade. Por quê? Porque é a maneira como você se relaciona com a sua vida e com todas as tarefas que você é obrigado a fazer. Bom, eu sempre digo que eu não trabalho, eu realizo o meu sonho, a minha perspectiva, o meu propósito diariamente. Mas isto foi um caminho. Eu não cheguei lá no meu primeiro emprego e já sabia disto claramente. Eu precisei refinar a minha forma de trabalhar, eu precisei refinar a maneira como eu me observo, a maneira como eu me coloco e até mesmo as minhas escolhas. Então eu quero que você hoje faça aqui
comigo uma grande jornada. Eu vou trazer para você 7 pontos, 7 leis. E para isso eu vou usar um grande mestre, o Deepak Chopra. E o Deepak Chopra traz aqui um ensinamento muito importante sobre essas 7 leis que direcionam para o seu sucesso. Bom, e por que eu trago esse conteúdo aqui para você? Porque uma das coisas que a gente mais observa quando a gente trabalha com os grupos, quando eu faço um treinamento de direcionamento dos gestores, quando eu direciono uma equipe de trabalho, eu parto desses 7 princípios para que a pessoa comece a entender e sair dessa crença, porque é sim uma crença limitadora de que todos os seus problemas são da empresa. E eu acho isso uma inverdade e também não acho justo com o gestor, com o criador dessa empresa que você trabalha. Porque veja bem, se você tivesse assim tanta coragem ou se você tivesse habilidades iguais, você teria também criado uma empresa. E eu sei que isso você não vai gostar de ouvir. Eu quero que você valorize a atitude dessa pessoa que criou uma empresa. Se ela teve um chamado, se ela teve um plano estratégico, se ela aprendeu a ser gestor e a direcionar um negócio, isso precisa ser valorizado. E está na hora de você sair deste lugar de só reclamação e partir para um ponto de desenvolvimento. Deepak Chopra define como a primeira lei a lei da potencialidade pura. Ou seja, você é um potencial extremo de realizações. Ele diz assim, ó, a fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos o nosso verdadeiro eu, é a potencialidade pura que se alinha à força e que coordena tudo no universo. Eu quero dizer para você que é exatamente isso. Se você se conhece, se você sabe exatamente no que você é bom, no que você se dedica, em como você gera resultado, você tem consciência da sua potencialidade pura. E você pode colocá-la a serviço do seu trabalho. Quer seja ele um trabalho individualizado, porque a gente tem hoje muitos profissionais autônomos que dependem de um próprio caminho de trabalho para poder mostrar resultado. Nós temos pessoas hoje que nos acompanham aqui, que trabalham em casa, que trabalham como donas de casa, que são cuidadores, que são enfermeiros, que são profissionais da saúde, enfim. Este conteúdo, ele não é limitado a um determinado tipo de público. Eu quero que você entenda qual é a sua potencialidade pura, o quanto você tem de potencial que talvez esteja aí escondido, ou porque por algum motivo você precisou esconder em algum momento da vida, porque você precisava primeiro fazer dinheiro para viver, e hoje você consegue direcionar. Normalmente o meu público tem aí 40 mais, 45 mais, e já é possível, nesta fase de vida, você definir, você determinar toda a sua potencialidade. Tudo que você faz bem, tudo que você faz com facilidade, porque você se preparou, todo o seu repertório que você foi acumulando ao longo da vida, todas as suas experiências, tudo isto te coloca num lugar de consciência. E é isso que pode trabalhar a seu favor. Quando a gente fala sobre essa questão de você colocar toda a sua potencialidade, nós falamos do que você tem intenção. Quer dizer, você tem uma intenção, você sabe do que você é capaz e você coloca isso a serviço do seu viver. Isto é muito importante porque a gente conhece muitas pessoas que nunca pararam para observar e para saber e definir tudo o que fazem de bom. Bom, e também, de repente, você vai descobrir aí que tem alguma coisa que você precisa se dedicar mais. E isto é importante porque isso vai refinando essa sua potencialidade. Bom, vamos para a segunda lei, a lei da doação. E aí eu trago aqui a frase do Deepak para a gente refletir. O universo opera através de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal.
em nossa própria capacidade de dar tudo aquilo que almejamos, encontra-se a chave para atrair a abundância do universo, o fluxo da energia para a nossa vida. Bom, eu só acredito nessa segunda lei quando ela é verdadeira. Quando você sabe exatamente do que você faz e como você é bom e no que você é bom, você coloca isso a serviço da vida. E é exatamente isso que a lei da doação fala. De forma alguma estamos falando aqui que você precisa trabalhar por mera caridade. Não é nada disso que estamos falando. Nós estamos falando aqui sobre você entregar para o outro, sobre você levar para as suas relações, para o seu trabalho, para a maneira de você construir tudo o que você tem de fluxo de energia. Porque sim, o outro é sempre o nosso espelho. E aí eu quero fazer uma provocação que talvez te incomode. Você já parou para observar a resposta que você tem do mundo? Então pare um minutinho aí comigo e comece a observar como o mundo reage a você. Será que o que você fala é bem aceito, é bem ouvido, pode ser conversado, pode ser discutido? Ou simplesmente você tem poucas respostas porque você ainda não tem a capacidade de observar essa resposta do outro, porque você ainda está no discurso de que o problema sempre está no outro, que não te entende, que não te enxerga, que não te valoriza. Essa segunda lei, ela também podia ser chamada de lei do dar e receber, porque eu digo que é a mesma moeda de troca. E o outro nesta relação é sempre o seu espelho. Então, se você chega para o trabalho, se você acorda para mais um dia de vida, assim, sabendo, acreditando que aquele dia você vai colocar a sua intenção do seu melhor fazer, da sua melhor capacidade, eu estou dizendo aqui que você está colocando toda a sua competência a favor deste dar e receber. É um fluxo. Naturalmente, isto vai voltar para você. E vai voltar porque, sim, é uma lei de ação e reação. Então, se você chegar disposto, aberto à conversa, aberto a uma discussão, questionando um problema que precisa ser resolvido, mas com parceria, com parcimônia, com conversa, eu tenho certeza que a resposta vai ser muito positiva, porque você vai criar espaços para as resoluções. E colocar a lei da doação a serviço da sua vida, colocar a lei da doação na sua prática, é você primeiro ter o compromisso de manter tudo que você tem de riqueza sempre a serviço do outro. Chega das migalhas, chega das resmungações, chega das reclamações, chega de começar a criticar o seu local de trabalho, porque é nele que você tem a grande oportunidade de realizar. E talvez essa seja uma oportunidade de você também levar para o seu gerente, para o seu gestor, novas possibilidades de resoluções. Pensa nisso. Eu acredito que se a gente parasse esse vídeo por aqui, você já teria muita coisa para pensar. Mas eu vou continuar. Terceira lei. Terceira lei fala da causa e do efeito. Puxa, toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam para a felicidade, que levam para o sucesso aos outros, o fruto da nossa ação, com toda certeza, é a felicidade e é o sucesso. Parece até uma frase da vovó. Quando ela dizia assim, meu filho, toma cuidado, não atire a primeira pedra, não seja você o primeiro a acusar. E eu concordo completamente. O seu coração, ele é um órgão que direciona você justamente para essa lei da ação e da reação. E aí eu trago um exercício simples para você saber, para você pensar e avaliar como que essas suas ações direcionam as reações. Quando você for tomar aí uma atitude, pergunte ao seu coração se isso vai levar você para o sucesso ou se isso vai te levar para o caminho do afastamento do seu resultado.
Bom, e para isso podem surgir duas emoções. A primeira emoção é a do conforto e a segunda emoção do desconforto. Se a sua atitude, se as suas palavras, se a maneira de você reagir te leva para uma situação do conforto, eu tenho certeza que você terá bons resultados. Agora, se essa ação que você está direcionando te levou para um caminho do desconforto, puxa, então talvez seja a oportunidade de você dar um passo para trás, parar para pensar, reavaliar o que você ia fazer, o que você ia falar, talvez o que você ia opinar, e aí mudar um pouco a maneira de você lidar com tudo isso. Quando a gente pensa nas consequências das nossas escolhas, a gente tem uma oportunidade de ter melhores resultados, porque a gente consegue desenvolver um pensamento menos egóico e muito mais direcionado para soluções. Eu gosto de pensar nisso e gosto de ensinar os meus pacientes, as empresas que eu trabalho, nas palestras que eu dou, esse exercício que é um exercício bastante simples, mas muito poderoso, porque ele leva você para a sua essência. Bom, vamos chegando então à quarta lei, a lei do mínimo esforço, e de forma alguma é a lei da preguiça. A lei do mínimo esforço é a inteligência da natureza operando pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. Quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. O que eu quero dizer aqui para você, e eu acredito que o Deepak assim explica muito bem, é que nada precisa ser assim tão dolorido, tão sofrido. Você não precisa dizer assim, puxa, eu estou aqui trabalhando como um cavalo e não consigo sucesso. Não é assim. Quando você passa a usar a sua energia, a sua competência junto do movimento fluido da natureza, se você foi direcionado para um tipo de trabalho, para um tipo de uma função, se nesse momento você está se dedicando à família, está num tempo aí de uma nova atividade, ou se você está há muito tempo numa mesma atividade e está precisando aí repensar as suas atitudes, esta é uma boa lei para você trazer para a sua reflexão. Quando você sonha, quando você imagina, quando você direciona uma intenção, você coloca toda a sua potencialidade a serviço da vida para que você possa ter esse movimento de dar e receber, este movimento de doação, esse movimento de ação e de reação, e você pode com toda certeza olhar para essa lei do mínimo esforço a partir de 3 componentes. Eu não estou falando aqui de você fazer pouco, não, eu estou deixando você pensar sobre o aceitar. Será que você aceita o significado do seu compromisso? Sabe aquela história de lutar contra a maré? Para com isso. Se você tem uma característica que te acompanha há muito tempo, provavelmente essa característica vem a seu favor. E você aceitando essa característica, você pode colocá-la a serviço da vida. E aí, todo o fluxo de energia pode continuar e trazer melhores resultados para você. A segunda questão é a responsabilidade, um ponto muito importante. Então veja, se você tem uma habilidade, você tem a responsabilidade de levar essa habilidade para o mundo. E se você deixar lá escondida, com toda certeza você vai estar se afastando dos seus melhores resultados, da sua melhor entrega. O terceiro ponto importante da gente colocar aqui como componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Eu sempre gosto de falar sobre isso. A vulnerabilidade do seu existir. Será que você deixa assim exposto às suas vulnerabilidades? Será que você você conhece quando você está com medo, quando você tem insegurança de alguma coisa, quando você desconhece mesmo, porque a gente desconhece tanta coisa
Quando você atrela isso ao seu viver, você consegue se capacitar, você consegue se envolver, você consegue dar um próximo passo. E quando você dá esse próximo passo, a sua vida expande, o seu resultado expande. Mas para isso, você precisa parar um minutinho, você precisa ter este momento para você sair desse movimento aí tão workaholic, sem pensar em nada, somente fazendo e construindo, e começar a direcionar esses pontos que eu estou trazendo para você em reflexão. Tenha um tempo para se conhecer, tenha um tempo para si. E chega desse monte de crença que não te leva para lugar nenhum, que você só saiu repetindo aí porque precisava se agarrar em alguma coisa para continuar tendo um trabalho, para começar um trabalho, para começar uma família, para manter as suas amizades, as suas relações. Então tá na hora de você sair desse discurso comum de todo mundo, porque hoje em dia parece que até quem diz assim, não, eu não tenho ansiedade, é quase que um ET, um ser de um outro mundo. E parece que isso é errado. Então eu quero que você tenha esse momento para que você comece a se reorganizar e sair dessa fala do todo. É mentira. Não é todo mundo que trabalha que tem burnout. Não é todo mundo que trabalha que tem esgotamento. Todo mundo é muita gente. Eu gosto de falar disso. Porque aí você pode parar para pensar mesmo. Eu digo que quando eu falo essa frase, parece que aparece o mundo na nossa frente e todas as pessoas que povoam esse mundo, né? Todo mundo é muita gente. Eu sou uma pessoa que não me esgoto no meu trabalho. Eu posso cansar de uma rotina, posso cansar ali de um dia a dia que foi exaustivo, mas não esgotar. Porque se eu esgoto, tem algo em mim, tem algo que não está em ressonância com o meu viver, com o meu ser, com o meu fazer, ok? Então vamos para a quinta lei, a lei da intenção e do desejo. E aí o Deepak diz assim, é inerente a toda intenção e a todo desejo o mecanismo da sua realização. A intenção e o desejo têm, no campo da potencialidade pura, o poder da organização infinita. E quando introduzimos uma intenção no campo fértil da potencialidade pura, colocamos essa infinita organização ao nosso desejo. Ter a intenção e ter o desejo, para mim, é quando você tem cada vez mais consciência. Se você acredita que o movimento da sua vida, o fluxo da sua vida, o movimento de energia, o movimento do seu aprender, do seu realizar, ele existe do ponto de vista da natureza, você consegue entender que tudo vai se reorganizando. E às vezes é possível que você viva algum momento de caos. E se o caos for algo que você esteja vivendo agora, como um sintoma, como uma sensação de não ter um solo firme para caminhar, como a sensação de você ter aí um nevoeiro na sua frente, não conseguindo enxergar os próximos passos, eu digo isso que você precisa então alinhar a sua forma de viver, as suas intenções com o seu realizar. Tudo que você tem de intenção, o seu cérebro entende como uma emoção. E aí ele cria como uma realidade. Se você consegue criar essa realidade bem alinhado, com valores realmente reais, coisas que você não abre mão, você vai se distanciando do controle, porque você vai se permitindo viver de acordo com aquelas intenções. Então, se você tem a intenção de crescer no seu trabalho, de evoluir, de estudar, você precisa ir para este caminho. E automaticamente a sua vida vai reorganizando, a sua rotina vai reorganizando, o seu trabalho vai mudando, vai se transformando. Eu sempre digo que o futuro não existe, por quê? Porque o que a gente está vivendo agora, daqui exatamente a um minuto já virou passado. Então, quanto menos eu quiser controlar o futuro e quanto melhor eu direcionar as minhas intenções, mais resultado eu tenho certeza que eu terei e você também terá. A gente está falando aqui muito de qualidade de atenção. E aí a minha pergunta é de novo provocativa.
qual a qualidade da intenção que você tem colocado na sua vida? Será que você tem colocado mesmo qualidade de intenção no seu viver? Bom, a lei do distanciamento é a sexta lei e é essa que eu falo para você sobre essa dificuldade que a gente tem de abrir mão do controle do futuro. Deepak diz assim: no distanciamento está a sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza está a libertação do passado, do conhecido e a prisão dos velhos condicionamentos. É na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, que a gente se rende a uma mente criativa que rege o universo. Bom, será que a gente consegue assim se desprender mesmo de todo esse controle? É muito difícil e é bem desafiador, eu concordo, porque você precisa viver com um planejamento. Quando eu digo que você não precisa ter o controle do que vai acontecer no seu futuro, eu não estou pedindo para você ser um ser desorganizado, sem planejamento. Uma coisa é o seu planejamento de uma vida, de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Então, isso precisa acontecer. E se você tem um planejamento financeiro, um planejamento de trabalho, um planejamento de estudo, um planejamento de rotina, você pode abrir mão desse excesso de controle do que vai acontecer. Você percebe a diferença? É uma diferença bastante clara e ele diz aqui sobre essa libertação do passado. Porque tudo que é comportamento que te prende ao passado, ele não faz você evoluir. Você precisa se distanciar deste controle para que você consiga dar espaço para o novo chegar. E aqui a vulnerabilidade entra novamente em questão. Esse distanciamento é uma vulnerabilidade, é justamente o medo de perder o controle das coisas. E eu não estou dizendo que você precisa perder o controle. Eu estou dizendo que quanto mais organização você tiver, quanto mais planejamento você tiver, mais prontidão vai existir para que você coloque toda a sua essência, toda a sua potencialidade para dar e receber, para se doar, para ter esta troca de ação e reação, para você viver a sua intenção. Você percebe a diferença? É quando você faz o planejamento que você tem a possibilidade de dizer não para um desejo aí que te leva à loucura e que depois faz você perder o controle. É exatamente o contrário. Você pode desenvolver um movimento de planejar sem ter a sensação de que todas as rédeas estão sob controle. Você planeja para que você possa colocar a sua essência a favor do seu viver. E isto, com toda certeza, faz toda a diferença na maneira como você age, na maneira como você se compromete, na maneira como você se relaciona, porque você sabe que você pode ter uma vida mais leve e com menos sintomas. A sétima e última lei das 7 leis espirituais do sucesso vai falar sobre a lei do Dharma, ou seja, a lei do seu propósito de vida. Olha só, todos têm um propósito de vida, um dom singular, um talento único para dar aos outros. E quando misturamos esse talento singular com benefícios aos outros, experimentamos o êxtase da exultação do nosso próprio espírito. Entre todos, o supremo objetivo. Ou seja, você foi capacitado, habilitado, definido, determinado, escolhido para viver um único propósito. E se você não sabe qual ele ainda, você pode entregar a essas reflexões para que você entenda que é o seu propósito que faz com que todas as outras leis apareçam. Então, você começa a observar a sua biografia. Se você nunca leu um livro sobre biografia, minha sugestão aqui é que você faça essa experiência. Leia um livro sobre biografia e você vai entender que a trajetória de sucesso de uma pessoa, ela passa por um movimento de altos e baixos, de indas e vindas,
de construções, de demolições, de reconstruções. E você pode fazer essa jornada, você pode fazer este caminho, começando por esses passos que eu deixei aqui para você. Você vai entender que só você faz esta coisa, esta única coisa, de forma tão especial, com o seu toque, com a sua habilidade, com a sua característica, com a sua maneira de fazer. Existem muitas pessoas que fazem as mesmas coisas, mas eu tenho certeza que cada um que tem essa consciência pode fazer melhor, pode fazer mais, pode realizar todos os dias essa possibilidade de sonho. Quando eu falo sobre sonho, eu não estou me referindo àquelas coisas grandiosas, eu estou me referindo a colocar o seu propósito a serviço, em relação ao seu sonho diário, à sua prática diária. É ela que vai te levar para o caminho da saúde, que vai te afastar da doença, que vai te afastar do esgotamento, porque você sabe exatamente para que você está nesse mundo e não o porquê. O para que neste momento tem muita importância, é ele que direciona o seu caminhar. Bom, e eu quero agradecer você aqui comigo. Quero perguntar, você sabe qual é o seu propósito? Compartilhe aqui comigo, eu vou adorar receber sua resposta. Quero que você também mande esse vídeo, coloque aí, compartilha, para quem sempre reclama muito da vida. Talvez essa pessoa esteja precisando de uma sacudida para começar 2026 de uma forma nova, realizando mais, com o coração leve, realizando porque sabe que veio com um propósito. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.